Daí, galera, como eu tô Crazy, sejam bem-vindos ao Mito TV e quero agradecer ao Luiz por ter feito esse pedido aí. Ele queria já há bastante tempo que eu assistisse esse filme. É porque eu não sou muito de assistir animações, né? E ele queria que eu visse esse. Então eu vou trazer aqui pra vocês a minha opinião, tá? Sobre o filme, sobre outras coisas aí que talvez vocês vão considerar... Não vão gostar da minha opinião, mas eu não tô nem aí, tá? Eu não deixo de esconder o que eu acho pra agradar ou desagradar ninguém. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. É um canal de opinião e eu vou passar a minha aqui, tá? Vamos falar do filme, que eu gostei do filme. Ele é bem antigo, muito antigo. Quando eu tinha 8 anos o filme foi lançado. E a qualidade da animação desse filme é muito boa. Ele não é da Disney, é da DreamWorks. Então eu acho as animações da DreamWorks muito melhores do que as da Disney. E essa animação aqui, mesmo sendo tão antiga, ela tem uma ótima qualidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a imagem para vocês aqui. É um tipo diferente de animação. É uma animação realista. Ela tem um plano 2D lá no fundo. E os personagens, eles são em 3D e eles se movem, grande maioria do tempo, em 3D. E mesmo assim, sendo dois tipos de animação, é muito realista. Muito, olha só, muito melhor do que as animações da Disney. Não é um negócio colorido, é um negócio realista. Sabe? É uma qualidade muito boa. E também se trata de uma história da Bíblia, então certamente já é um negócio mais sério, né? Não é aquelas animaçãozinhas da Disney, que em grande maioria é bem bobinho a história ali, né? Mas apesar de que, mesmo assim, eu tenho algumas coisas a criticar até nisso, nesse filme aqui, tá? Ele conta a história de Moisés. A trilha sonora do filme é muito boa. A qualidade do filme é muito boa, apesar da idade do filme. E a história, eu não gosto dessa história aqui, tá? Essa é a história que me fez não acreditar na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Teve um tempo que eu acreditei. Conforme o tempo vai passando, a gente vai analisando as coisas e não faz sentido. É uma história muito fantasiosa, tá? Muito fantasiosa. E contada em animação ficou mais fantasiosa ainda. Mas vamos lá. A história do filme é o seguinte. Acho que já não vai mais ter imagem aqui. A história do filme é os hebreus que são aí... eles são escravizados aí nesse filme e na história da Bíblia também. E conhecido como hebreus, né? E o Moisés, ele foi um hebreu que foi largado no rio. E ele chegou até os reis do Egito e acabou se tornando um príncipe junto com Ramsés, o irmão dele. Conforme o tempo vai passando, o Moisés ele vai percebendo que alguma coisa está errado, que as coisas não estão certas. E aos poucos ele vai mudando a opinião dele, vai mudando o jeito dele. E ele acaba se tornando o oposto do irmão dele. Eles são muito juntos, eles vivem juntos como irmãos. E depois ele descobre que ele não é de sangue, que ele também é um hebreu. E aí, sem querer, ele acaba... É um spoiler, mas, poxa vida, um filme tão antigo, né, cara? Ele acaba matando um dos guerreiros lá que tá escravizando o pessoal. E ele acaba fugindo. E eles se separam. E eu achei esse filme muito curto. Nossa senhora, muito curto. As coisas não dá nem para entender como é a história da Bíblia. Sim, eu fui muito na igreja quando era pequeno, escutei muito essa história aqui. Muitos cultos, fui muito, mas muito mesmo, de verdade. E esse filme, ele não faz jus à história, ele é muito curtinho, cara. E outra coisa, o principal defeito desse filme, que eu odiei assistir esse filme por um motivo. Toda hora musiquinha, cantoria. Cara, essa história já acho muito fantasiosa, que me fez desacreditar da Bíblia. Aí o negócio é uma animação, e aí cantada o tempo inteiro. Cara, meu Deus, quem é que tem a ideia de fazer cantoria só porque é um filme de animação? Cara, esse era para ser um assunto sério, então acaba ficando muito fantasioso, muito idiota. E que nem eu disse para vocês, aí ele passa muitos anos, mas na animação não dá para entender isso aí. Só dá para entender porque o cabelo dele cresce a barba, mas não dá para ter essa noção. Inclusive eu achei ele muito novo nessa história, é para ele ser bem mais velho pelo que eu me lembro. Então, depois ele volta para salvar o povo hebreu que está sobre aí
tá sendo usado de escravizado mesmo. Os caras dão chicotada, eles trabalham forçado. São escravizados mesmo. Aí tem esses caras que começam a fazer umas apresentações ali. Nossa, meu Deus do céu, cara. Que historinha idiota. Meu Deus. Eles idiotizaram a história mais do que eu já acho idiota. Essa história de Moisés da Bíblia. E como é uma animação, fica mais fantasioso ainda. Tipo aqui Deus vem aqui no deserto, fala com ele como se ele fosse uma mancha. Ali. Sabe, eu sinceramente me deu até repulsa, cara. Eu sei que talvez a ideia do Luiz era me mostrar um filme bom de animação, mas eu saí mais odiando esse filme do que não gostando, por esses motivos. Cantoria, idiotização da história, muito rápido o filme, coisas muito importantes é cantado, como por exemplo, os caras não, né? Quando o Moisés volta para salvar a galera, o irmão dele, Ramsés, que é o rei, ele não quer libertar o povo dessa escravidão. E aí Deus lança as pragas do Egito. Poxa, cara, Deus lança as pragas do Egito. Não era mais fácil Deus evitar que as pessoas fossem escravizadas antes? E o pior, tá? Os bebês homens eram jogados aos crocodilos, mostrado pela própria parede, que quando o Moisés descobre, ele também fica doido. Eles sacrificavam os homens quando nasciam, e morreu muitos bebês. Aí aquela coisa, tem essas mortes, sacrifícios de bebês, né, de almas. Tem esse negócio de Deus mandar uma praga, várias pragas, se não me engano foram 10, e para forçar o cara a libertar a escravidão. Eu acho assim, é muito dedo de Deus numa história que teoricamente deveria existir livre-arbítrio. Então, sabe, eu nunca tinha falado desse assunto, mas eu sabia que uma hora ia chegar de eu dizer que eu não acredito na Bíblia. Eu acho muito fantasiosa. E aqui, se vocês verem esse filme aqui, o final, quando Moisés consegue... Até que ele abre o mar, todo mundo sabe disso, né? Ele abre o mar. Muita fantasia pro meu gosto, tá? Muita fantasia. Acreditar que uma pessoa abriu um mar inteiro com um cajado. Mas foi Deus. Poxa. E o livre-arbítrio, cadê? Tudo bem, vamos lá. O pior desse caso aqui é quando o Moisés conseguiu trazer o povo, Ramsés ele meio que se arrependeu e ele vem para matar todo mundo, né? Eu acho que ele veio para matar todo mundo. Ele vem em armas com seu exército e o povo tá na beira do mar. E eu não vi no filme Deus dizendo vai que eu vou dar um jeito de abrir o mar. Eu não lembro ter visto isso. Talvez em cantoria, mas acho que não. E o que eu me lembro da história, Deus ele vai dizer, não, pode ir que vai ter um jeito de atravessar o mar. Isso aí não dá para entender, porque essa animação é meio criançona, sabe? Não tem muito apelo ao perfeccionismo da história ali. Então, sei lá, eu mais não gostei do filme do que achei legal. E o pior não é isso. Ficam lá muitos hebreus na beira do mar para atravessar. E o Ramsés está voltando com os guerreiros ali. De fato, eu nem lembro se ele tava ali, mas eu sei que os guerreiros, eles vêm, tá? No filme, eu tô falando. Eles vêm ali pra destruir os hebreus, ou trazer eles de volta, não sei. Não deu pra entender muito bem no filme, tá? E eles iam morrer todos. Aí surge do céu, se eu não me engano, na Bíblia fala de uma cortina de fogo. Muito forçado. Muito forçado. Pra mim é uma história inventada, tá? E aí chamam de Bíblia Sagrada pra ninguém dizer que não, eu não acredito em tal de Bíblia Sagrada. Eu não acredito. Ainda mais com essas fantasias que tem na Bíblia ali, fora muitas outras que tem. Tô falando só da história de Moisés. Aí na animação aí, vem um tornado de fogo e cria uma barreira em chamas e não deixa eles passar. Para daí o Moisés abrir o mar e todo mundo passar lá dentro. Aí depois aquele fogo some e os guerreiros vão atrás deles lá no mar. E Deus simplesmente libera o mar, matando todos os guerreiros. Essa história foi a história que me fez desacreditar da Bíblia. Muito dedo de Deus para algo que a gente deveria ser um livre-arbítrio. Muita matança. Morreu bebê, morreu pessoas na praga. Muitas pessoas morreram nessas pragas do Egito. E o líder lá, Ramsés, ele não acontece nada com ele, pelo menos não nesse momento. Então o povo todo sofrendo para ensinar uma lição para um rei. Eu não acredito nessas historinhas.
Pra mim, a Bíblia é só uma história, um monte de história colecionada ali que alguém fez e juntou. Não se tem prova nenhuma de que essas coisas aconteceram. Pra mim, tá? Pra mim não tem prova nenhuma. Então, por isso que esse é um assunto que eu meio que evito, porque eu sei que muita gente vai chorar nos comentários. Eu não acredito, cara. É a minha opinião, ninguém pode tirar isso aí de mim. E o mar se abrir e um tornado de fogo bloquear o caminho do inimigo, mano do céu. E tanta fantasia no meio aí. Coisas que nunca vimos depois disso. Mar se abrir, tornado de fogo. Que isso, cara? Sabe? Então, eu já achava uma história fraca que me fez desacreditar. Com essa animação aqui, ficou pior ainda. Muitas outras coisas ali, muitas outras fantasias acontecendo. Aqueles dois bocó lá mostrando. Ele fazendo o mar ficar vermelho ali com o cajado. Mano, para. Sabe? O Mar Morto. Fazendo ficar vermelho ali. Sinceramente, pra mim é muita fantasia pra mim ter que tancar. E o filme eu achei uma tremenda baboseira porque fica toda hora cantoria. Se não tivesse a cantoria, eu até levava mais sério esse filme. Mas não levei a sério o filme porque é muito idiota. Não contou metade das coisas, ou pelo menos rushou muito. Deveria ter tido um tratado melhor ali aos tempos. Sabe? Moisés vai embora, mas eu acho que nem deu a entender que ele se casou quando ele foi embora no filme. Eu não sei, faltou muita explicação. E algumas explicações em musiquinha. Pra que colocar a música em animação, cara? Eu simplesmente odeio isso. E é isso. Aí Deus colocando as pragas no Egito em forma de musiquinha. As pessoas morrendo e musiquinha sendo tocado. Pessoas se enchendo de bolha, enchendo de... Que isso, cara? Não. Então, essa é a minha mensagem. Eu não acredito nessas historinhas fantasiosas, tanto em animação ou escrito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Então, acredito em Deus, sim, acredito. Mas as coisas que Deus fez na Bíblia, para mim, parece até outro Deus, cara, que não existe livre-arbítrio. Fora muitos outros erros da Bíblia, né? Que é muito pecado que foi permitido, né? Que, sinceramente, deu desse assunto. Obrigado, Luiz, pelo pedido do filme. Mas é isso. Não gostei do filme, não gostei da história, mas achei boa qualidade, boa trilha sonora. Mas achei uma tremenda baboseira. Vou finalizando por aqui e...